hoje começou um burburinho, né, em relação à arbitragem, porque teve lá a reclamação do Atlético, teve lá o chororô de sempre, ainda não teve nota oficial, são 22 horas e 16 minutos, já era para ter tido uma nota oficial, ainda não teve, mas foi definido a arbitragem do goiano Wilton Pereira de Sampaio. Wilton Pereira atrai, de Sampaio. Tô olhando aqui agora, começou Fortaleza e Palmeiras. Aí quem tá correndo lá? Wilton Pereira de Sampaio. Ai. Nossa, dá até calafrio. Mas esse foi o árbitro escalado, né, para apitar Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil na quarta-feira, Rafa. E o Flamengo também fez um ofício, né? Mandou um ofício para a CBF, dando amplo exemplo e amplo destaque sobre as falas do Hulk, dizendo que o atacante na partida contra o São Paulo fez pressões e reclamações exacerbadas sobre a arbitragem. E aí o Atlético já entrou em contato com a CBF para fazer uma reunião de emergência na entidade, para tratar alguns assuntos, dentre elas o Daronco. Começou o desespero, né? E aí o Flamengo fez a defensiva, mandando o seu ofício para a CBF, dizendo que nesse sentido do Hulk, né, impõe destacar que vem se tornando recorrente a conduta do atleta, que, talvez em razão do seu prestígio, tem sido agraciado com a benevolência da arbitragem, que não coíbe a sua atitude de reclamar ostensivamente em todos os lances do jogo, sem que seja devidamente advertido pelos árbitros, nem de forma verbal e tampouco a utilização de cartões. Conforme se observa no vídeo anexo, o Flamengo mandou um vídeo lá com as reclamações do Hulk para o Daronco, né? E tudo mais. O Flamengo desejando no final desse ofício que deseja apenas uma arbitragem no nível necessário para o espetáculo, que seja justa, limpa e do mais alto nível, e que seja só um árbitro em campo, o que tem o apito na boca e nada mais. Rafa, essa questão da arbitragem te preocupa um pouco? Eu fico impressionado que toda vez que tem uma decisão para o Atlético, qualquer tipo de que seja, mas principalmente contra o Flamengo, a primeira coisa que passa na cabeça é reclamado que não aconteceu ainda. E aí a questão da arbitragem já vindo à tona para, de repente, no caso de eliminação dele, já virar uma desculpa, né? E a gente ficar mais 40 anos ouvindo que passamos ou vencemos de uma forma contestada. Mas eu quero saber sua opinião, Rafa. Com a escolha dessa arbitragem, você liga um sinal de alerta? Nada faz diferença para você? Qual é o seu pensamento em relação a isso? Não, diferença faz, né, Arthur? Até porque o árbitro, ele tem um poder, vamos dizer assim, um poder oculto, que a gente não fala muito, que é o poder de influenciar no ritmo do jogo, né? Existem alguns árbitros que têm uma tendência a deixar o jogo correr mais, e existem aqueles árbitros que picotam o jogo, né? Aí eu não vou dizer que é só o Wilton, é uma característica muito forte, mais forte do que deveria ser dentro da arbitragem brasileira, né? É um estilo de arbitragem que se protege muito picotando o jogo. Quanto menos jogo você tem, menos o árbitro está exposto. Então ele vai dessa forma controlando o jogo, apitando qualquer faltinha. Tem uma expressão que eu já até usei aqui, que eu acho que define muito bem algumas arbitragens do Wilton, não todas, é a expressão que o Arnaldo César Coelho usava, sinfonia de apito. Você está querendo cozinhar o jogo, não está querendo se envolver o problema, o árbitro, ele passa o jogo inteiro com apito na boca, vai picotando o jogo. Isso favorece qual time? Aquele que já tem o resultado. O Atlético entra pelo 0-0. Então, um juiz com essa característica é uma característica ruim. Mas também não acho que será algo assim determinante. Eu também não estou assustado com isso. Não sei que tipo de barbaridade o Wilton vai fazer em campo, mas não é algo que diminuiu as minhas esperanças da classificação, como o Arthur falou, somente acende um alerta e uma lembrança também. No Flamengo e Palmeiras, o Wilton teve a última arbitragem que eu me lembro de ter visto do Wilton no jogo do Flamengo foi Flamengo e Palmeiras 0-0 desse ano. Foi uma das melhores atuações com o Paulo Souza, apesar da gente não ter vencido. Eu achei que ele fez uma boa arbitragem. Deixou o jogo correr numa certa medida, não se envolveu em polêmicas, mas não é o histórico da carreira dele. E eu espero também, e aí você teria que colocar um árbitro ali experiente, um árbitro grande, né? E aí, querendo ou não,
Teve até um amigo aqui do chat que até comentou, poxa, são sempre os mesmos árbitros no jogo do Flamengo. Ele falou Wilton, Daronco e Klaus. Faltou você falar Voaden, né? Porque são os árbitros que têm um pouco mais de capacidade, ou que se reputa que eles têm um pouco mais de capacidade, e eles acabam apitando jogos grandes. Então, você ainda vai ver daqui até o final, você vai ver muito o Klaus, você vai ver muito o Wilton, vai ver muito o Daronco, porque eles são os árbitros que têm uma condição um pouquinho melhor de apitar. É o que tem. Exato. É o que tem. Pra você ter uma noção, Rafa, o de ontem, o Abad lá, o escalado de ontem, é considerado o mais promissor. Nossa. E vai pegar aí o Escudo sai esse ano aí para você ver. Pois é, cara, assim, eu, lógico, não acompanho a arbitragem tão de perto, mas você falou esse Abad, né, o árbitro de Flamengo e Corinthians. Pô, você botar o escudo FIFA numa criatura daquela é triste, cara. É triste. E aí não são só lances capitais. A forma como ele fez a gestão dos acréscimos no jogo de ontem revelou um certo despreparo. Ele não estava totalmente preparado para apitar um Flamengo e Corinthians. Mas vamos voltar a falar da questão de arbitragem. E aí o Arthur conhece isso muito melhor do que eu, ele está acostumado a ouvir isso no cotidiano, né? Okay. A verdade é que tudo aquilo que a gente pratica com muita frequência, a gente vai melhorando. Infelizmente, o nosso adversário de quarta-feira passou os últimos, sei lá, eu não vou falar 40, porque diz que isso vem de mais tempo. Passou a sua existência criando narrativas, falando sobre um certo complô, como se eles fossem alguma coisa, um time uma conspiração do eixo e tal. Total. Vitimismo. E isso tem dois objetivos. Um é construir uma justificativa para uma futura derrota, mas existe uma outra justificativa também, e que está muito clara, e que independe do que acontece em campo. É criar uma situação desfavorável, jogar uma pressão em cima da arbitragem. Tentar fazer com que a arbitragem entre condicionada a, na dúvida, apitar para o Atlético. Isso que o Hulk faz no final do jogo, entra, acusa árbitro de ameaça, faz reclamações, isso é uma coisa que muitas vezes até independe do que aconteceu dentro de campo. É algo pensado e é uma estratégia que infelizmente muitas vezes acaba dando certo. Aí começa a pipocar a notícia, o Atlético vai se reunir com o Wilson Seneme. Mas o Atlético mandou um ofício para a CBF. Então, é uma estratégia deliberada para que o Atlético tenha algum poder, vamos dizer assim, de coação sobre a arbitragem. E aí, infelizmente, esse tipo de situação acaba dando o tom do que o Flamengo faz. Eu não queria que o Flamengo estivesse conversando com o CBF, mandando ofício, falando de arbitragem. Mas, às vezes, você acaba sendo compelido a fazer isso como uma forma de se proteger, ou pelo menos como uma forma de responder no mesmo tom. Porque também, se não faz, aí eu sei, a torcida vai em cima dos dirigentes. Fala assim, vocês são acomodados, não estão vendo o Atlético lá em cima, quer marcar reunião de urgência. Que urgência é essa, porra? O que você precisa decidir entre hoje e quarta-feira em relação aos rumos da arbitragem no Brasil para você ir lá na quarta-feira? É tudo uma estratégia de pressão que uma arbitragem vacilante, como é a arbitragem brasileira, você fica sempre com medo disso surtir algum efeito. Mas eu tenho isso, eu penso isso. Pois é, cara. Então, a gente tem que ver de que forma a gente vai tentar pressionar de volta. Mas, então, Arthur, isso é ruim para o futebol, cara. Isso é ruim para o campeonato, isso é ruim para a própria arbitragem. Você, antes do jogo, começa a jogar um jogo de pressão para ver quem consegue coagir a arbitragem mais a ponto do juiz se sentir desconfortável e ter alguma decisão favorável a você dentro de campo. Cara, isso é uma merda pro futebol. Não, e você ter quem vai ser o árbitro 2 dias antes do jogo. Tipo assim, é uma coisa que poderia ser preservada até o último momento. Pô, o árbitro a pressão vai toda para ele. Ué. Ou você acha que esse cara não tem vida? De hoje para quarta, o cara não vai sair de casa, esse cara não vai no supermercado, esse cara não tem rede social, não abre o telefone. Porra, eu acho que tem coisas também que não tem necessidade, cara.